Olá, boa tarde, quinto ano. Hoje vamos iniciar nossa aula em Geografia. Peguei o seu livro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a região norte. Hoje vamos falar sobre alguns aspectos importantes, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a vegetação, o relevo, a hidrografia e também sobre o clima dessa região. Todos esses conteúdos estão lá entre as páginas 34 e 41. Lembrando, a região norte é aquela parte superior no mapa do Brasil. Primeiro a gente vai falar sobre o relevo. A região norte é marcada pelo relevo de planícies, planaltos e depressões. E quando nós dizemos planície, estamos dizendo aquela parte do solo que tem aquela aparência de algo mais nivelado, mais reto. Então dizemos que é a planície. A planície, ela está geralmente, na altura do nível do mar. O planalto tem uma característica aproximada a essa ideia de planície, só que num nível mais alto, como se fosse um solo reto, plano, mas no nível mais alto, e aí o nome planalto. E a gente já conhece bem essa ideia de depressões. As depressões são aquelas terras que contêm um certo rebaixamento de nível. E aí elas têm aquela ideia de algo meio achatado ou cavidade um pouco profunda. Então, chamadas depressões. Uma das formas de relevo dessa região é conhecida como planície amazônica. Porém, a verdadeira planície, ela aparece mesmo na margem do rio Amazonas e também em outros pequenos trechos em áreas mais altas. E essa divisão do relevo, ela acaba fazendo com que existam nomes diferenciados, né? A gente tem aqui os nomes terraços fluviais, terra firme, igapós. Na verdade, quando se ouve esses termos, estamos falando de tipos, de nomes diferentes do relevo dessa região. Ao norte, o relevo é chamado Maciço das Guianas. Ao sul, o Planalto Central. Ao oeste, a Cordilheira dos Andes. E ao leste, o limite é o Oceano Atlântico. Planícies e terras baixas amazônicas. E de acordo com a altitude de cada uma dessas áreas, elas vão ganhando nomes diferentes. As várzeas correspondem às áreas mais baixas. E essas áreas são constantemente inundadas pelas cheias do rio Amazonas. A gente sabe que o que acontece? Quando uma área é baixa, a tendência é o quê? As águas, irem caminhando para as regiões mais baixas. Então, são chamadas várzeas. Os terraços fluviais, suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros. E aí são inundadas somente quando acontecem as cheias mais fortes. E terra firme é aquela que atinge altitudes de até 350 metros. Então, a gente vê aqui a diferença as várzeas, áreas bem mais baixas da região, terraços fluviais inferiores a 30 metros, essas altitudes, e aqui já, 350 metros. Então, uma diferença grande. E aqui, como alcança essa altitude, eles ficam livres das inundações. Temos também os planaltos, E o Planalto das Guianas, que é localizado ao norte da planície amazônica.
E é que nessa região do Planalto das Guianas que a gente encontra os pontos mais altos do país, não somente dessa região, mas do nosso país, chamados Pico da Neblina, que fica na Serra do Imeri. O Planalto Central, que é localizado ao sul da região e abrange o sul do Amazonas e do Pará, e a maior parte dos estados de Rondônia e do Tocantins. Esse planalto é constituído por terrenos cristalinos e sedimentares antigos, sendo mais elevado ao sul e também no Tocantins. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a hidrografia dessa região. Quando falamos, né, de hidrografia, estamos falando de toda a água, né, a água existente na região. Então, a região norte, ela é quem apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, que é formada pelo rio Amazonas e também por seus afluentes. É também importante saber que em um de seus afluentes, no rio Uatumã, está instalada a usina hidrelétrica de Balbina. E também em outro afluente, no rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. Então a gente vê também que essa região tem importantes hidrelétricas. E além, gente, da presença da bacia amazônica, na região está localizada boa parte da bacia do Tocantins. No rio Tocantins está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a usina Tucuruí. Interessante também é o fenômeno conhecido como pororoca que acontece nessa região. Esse fenômeno ele ocorre devido ao encontro das correntes marítimas e fluviais. Quer dizer, a água do mar se encontra com a água dos rios. O termo pororoca é de origem tupi e significa estrondo. Olha, e como essa região é cheia de fenômenos importantes e muito interessantes. Existe um outro fenômeno que ocorre, né? E esse fenômeno é o seguinte: as águas do rio Solimões se encontram com as águas do Rio Negro e aí caminham juntas sem se misturar por quilômetros. Esse fenômeno é uma das grandes atrações turísticas da região norte. E nós podemos até visualizar aqui, né, esse encontro dessas águas do Rio Solimões com as águas do Rio Negro. Muito interessante também. E aí isso atrai, né, muitos turistas. O clima dessa região é também bastante interessante. Terras pouco elevadas e baixas latitudes podem criar uma região com climas quentes. A existência de calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação e faz da região norte uma área bastante úmida, denominada assim por um clima do tipo equatorial. Essa região apresenta temperaturas elevadas o ano todo, médias de 24 graus a 26 graus centígrados, e uma baixa amplitude térmica, com exceção de algumas áreas de Rondônia e do Acre, onde ocorre o fenômeno da friagem. Esse fenômeno acontece porque corre uma massa polar atlântica, permitindo que a massa de ar frio venha do Oceano Atlântico Sul e penetre nos estados da região sul e entrem por Mato Grosso e acabam atingindo os estados amazônicos, e isso diminui bastante a temperatura.
E isso, gente, acontece porque o calor da Amazônia propicia uma área de baixa pressão atmosférica e essa baixa pressão atmosférica atrai massas de ar polar. E aí ocorrendo, né, no inverno o efeito de friagem, que dura uma semana ou pouco mais. Importante também que o regime de chuvas é bem marcado, havendo um período seco que vai de junho a novembro e outro com grande volume de precipitação, que vai de dezembro a maio. Então isso significa o quê, né? Um período praticamente não chove. Em outro período chove e chove bastante. As chuvas somam mais de 2.000 milímetros de precipitação anuais. A região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de chuvas fortes. E nessa região há o que é chamada chuva de hora certa, né, que geralmente ocorre no final da tarde, e aí essas chuvas se formam da seguinte maneira, né, com o nascer do sol a temperatura começa a subir, né, começa a ficar quente, e aí com isso a evaporação começa a acontecer, e o vapor de água no ar se eleva, formando as grandes nuvens, e aí com isso a temperatura diminui, né, causando essas chuvas, chamadas chuvas de hora certa. Em relação à vegetação, a gente sabe, né, que essa região ela tem a floresta amazônica, sendo essa floresta, a floresta equatorial, que é considerada a maior floresta equatorial do mundo. E aí, por conta disso, ela possui uma extensa, uma vasta vegetação. E nessa região nós podemos encontrar cerrados, campos, vegetação litorânea, mas a vegetação principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. E aí, de acordo com a altitude do relevo, existem classificações diferentes e temos 4 tipos de vegetação. Mata de igapó é a vegetação que ocupa as partes mais baixas do relevo, que estão permanentemente alagadas pelas águas dos rios, então chamadas mata de igapó. A mata de várzea, que é a vegetação que ocupa áreas mais elevadas que sofrem inundações durante o período de cheia dos rios, chamada mata de várzea. A floresta semi-úmida, que corresponde a um tipo de vegetação de transição entre outros biomas. E aí ela tem árvores com alturas que variam de 15 a 20 metros, com características de troncos finos e copas restritas. E existe também a mata de terra firme, que possui a vegetação que se localiza em áreas livres das cheias dos rios, onde existem as árvores maiores, com as copas enormes. A floresta amazônica, além de se localizar na região norte, ela estende-se pelos estados do Maranhão e do Mato Grosso, além de limites com alguns territórios no Brasil, como Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa. E essa floresta, ela apresenta a maior concentração da biodiversidade do planeta, né? Grandes espécies de animais e também de plantas. E para se evitar a devastação da floresta, foi adotada um desenvolvimento chamado desenvolvimento sustentável, que tem o objetivo de utilizar os recursos naturais racionalmente. E muitas comunidades que vivem da floresta
já exploram seus recursos de forma sustentável, né? Respeitando a natureza. Mas a gente precisa avançar muito em relação a isso, gente. E agora é com você, faça as atividades. E também acompanhei toda a correção da aula anterior.